Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Espírita de Alagoas. É uma alegria muito grande darmos continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte. Leon Denis escreveu esse livro inspirado pelo espírito Esteta e também Massenet. E nós vimos a importância da inspiração em qualquer trabalho de arte que nós vamos realizar. Na verdade, tudo é arte, porque Deus, nosso Pai, que é o nosso maior inspirador, Ele é o belo, o verdadeiro, o bom, a harmonia. Tudo isso nós buscamos na nossa filiação divina. Como diz Leon Denis, a nossa identidade com Deus é porque metade da nossa alma nos pertence, a outra metade pertence ao universo. Eu adoro essa frase, meus irmãos, porque Denis diz que essa outra metade que pertence ao universo é a visão holística do mundo. Nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Como diz o nosso querido Hermínio Miranda, não se toca numa flor sem incomodar as estrelas. Estamos todos interligados e nós temos que buscar essa inspiração divina para que a nossa arte de viver ou qualquer manifestação artística no campo da materialidade, seja através da escrita, seja através da pintura, seja através da escultura, ou mesmo a arte agora da internet, que é maravilhosa, né? As pinturas que se fazem através das combinações de cores, é uma coisa maravilhosa. Eu me lembro até quando surgiram os impressionistas, os historiadores nos contam, né, que essa palavra impressionismo veio da impressão, ou seja, o que eles estavam fazendo, aquele grupo de espíritos maravilhosos que iam lá para Montmartre, né, pintar nos diversos estúdios, Van Gogh, Renoir, Monet, Manet e tantos outros. Eles foram chamados de impressionistas porque a pintura deles não foi valorizada. Era assim uma impressão, porque a pintura realmente era aquela que retratava a realidade. E a gente sabe que a realidade está dentro de nós, a beleza, a luz, nós as temos dentro de nós. Por isso, Van Gogh falou sabiamente: eu quero a luz que vem de dentro, quero que as cores falem da minha emoção. E Renoir também, ele disse: a pintura, a minha arte ou qualquer arte, deve nos capturar, nos levar para longe, né? Nos envolver e nos levar para bem longe desta única realidade, porque a nossa realidade é muito maior do que a gente pensa. Nós pertencemos a diversas dimensões. E na semana passada, nós estamos fazendo uma série de livros inspiradores, porque o conhecimento é a maior dádiva que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Porque, como diz Emmanuel fez uma analogia da nossa mente com o escritório, já falamos sobre isso, mas é sempre bom a gente recordar que tem 4 departamentos sob o império da vontade. O chefe desse escritório, o chefe da nossa mente é a vontade, que é uma energia mais poderosa
do que a eletricidade, como diz Leon Denis, e Einstein diz que é mais poderosa até do que a energia atômica. Então, essa vontade, que é a energia psíquica, Leon Denis dá o nome de energia psíquica, é essa força que a nossa mente tem de gerenciar os nossos potenciais. Então, por exemplo, ele divide os potenciais da nossa mente em inteligência, desejo, memória e imaginação. Então, ele diz que esses 4 departamentos da nossa mente atendem o comando da nossa vontade. Então, os livros estão nesse departamento da inteligência, que os espíritos trouxeram essas 2 asas da evolução humana, né? O amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos do conhecimento para ampliar o nosso saber e fazer conexões maiores, dando velocidade aos nossos neurônios, que a ciência da modernidade dos neurocientistas chamam da neuróbica, né? Que a aeróbica a gente movimenta os nossos músculos, mas a neuróbica nós movimentamos os nossos neurônios. Então nós estamos fazendo essa série de livros inspiradores e agora já estamos no livro, na semana passada nós vimos o livro inspirado por Orwell, né? O nome dele, na verdade, todo gente, esqueci o primeiro nome dele. Orwell, George Orwell. Então, George Orwell, ele escreveu em 1939 um livro que ele intitulou 1984, ou seja, 40 e poucos anos depois, né? E esse livro foi tão intenso, mexeu tanto com a cabeça das pessoas, que esse programa me pediram que repetisse novamente esse estudo sobre o livro 1984, onde Orwell criou esse termo Big Brother, que seria o grande irmão, aquele governo que seria capaz de gerenciar todo um povo e que o povo não precisaria de cultura, não precisaria saber nada, apenas obedecer o direcionamento do grande irmão, que seria capaz de levá-los à felicidade. Então, ele criou 4 ministérios, o Big Brother, né? O Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério do Amor, o Ministério da Fartura. O livro é muito instigante. E tem a sua frase que ficou famosa, que nós gastamos um tempinho nela, em que ele fala: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas nós não vamos repetir tudo isso, porque nós já falamos no programa anterior, no hashtag 11, o número 11, o nosso 11º encontro desse ano. Então, como ele foi repetido, não é, na semana passada, quem quiser assistir é só procurar lá, hashtag 11, o encontro do dia 25 de maio. E hoje, no dia 1º de junho, nós vamos ver o programa, o livro inspirador, chamado A Pipa e a Flor. Vamos fazer um programa assim mais suave, para a gente entrar um pouquinho no pensamento de Rubem Alves, né? A Pipa e a Flor é um livro infanto-juvenil, mas que tem uma profundidade tão grande, um ensinamento tão lindo, que eu quero compartilhar com vocês. Conta-nos Rubem Alves foi um grande educador, e é a frase dele também: educar é ensinar a pensar. Aí você fica dizendo assim, poxa, pensar todo mundo pensa, né? Mas o pensamento altruísta, o pensamento otimista, o pensamento que nos conecta com as dimensões maiores da vida, pouca gente toma conhecimento dessa possibilidade. Por isso, Jesus também falou: onde estiver o vosso pensamento, aí estará o vosso coração.
Então é importante o que Rubem Alves diz: educar é ensinar a pensar. Ou seja, nós podemos gerenciar a qualidade dos nossos pensamentos. Então, nesse livro, ele faz uma metáfora lindíssima. Ele conta que um pai desenhou uma pipa para o seu filho. Pipa, na minha época, chamava papagaio, não sei na época de vocês, né? Mas pipa era aquela coisa que se construía, que os homens construíam, porque eu mesma nunca tentei construir uma pipa, que eles pegavam bambus, né, para fazer aquela armação da pipa, botavam um rabo e tal. E esse pai fez essa pipa com uma pipa sorridente, com os olhos bonitos, com um sorriso lindo, e ensinou o seu filho a empinar a pipa. Porque tem segredos nesse hastear a pipa, né? Você tem que dar a linha certa, na quantidade certa, de acordo com o vento, para ela não picar, né? Assim, porque senão a pipa cai, se não tiver o vento suficiente, ou se não tiver na posição certinha, né? E aí ele faz também uma analogia com a educação. Quando você vai educar o seu filho, você tem que dar a liberdade certa, a linha certa, disciplinar, né? Assim, dar responsabilidade, etc, etc. Mas a segunda parte, que é muito linda, é que ele faz uma metáfora entre a pipa e a flor, dois seres do sexo feminino. Então, quando eu vou contar a história, não quer dizer que a pipa seja o homem e a flor seja a mulher. Não necessariamente, que os relacionamentos hoje não estão mais separados em yin e yang, né? Você é yin, eu sou yang, porque nós temos dentro de nós as duas polaridades. Então, a pipa que esse menino fez, ele toda manhã, ele dava linha para sua pipa ir bem alto. E aí a pipa ia bem alto e voltava e contava tudo para o menino, tudo que tinha acontecido lá em cima e tal. Um dia, a pipa olhou lá embaixo e se apaixonou por uma flor. Não que a flor fosse a mais bonita daquele jardim, não. Foi o olhar daquela flor. A flor olhou para ele olhou para a flor, lá de cima, com um olhar muito arguto. E o menino, quando desceu um pouco, ele verificou que ele estava perdidamente apaixonado pela flor. Então ele rompeu a linha da mão do menino e deu para a flor segurar. E a sua flor também estava muito apaixonada pela pipa. Então ela toda manhã ela dava linhas para a pipa voar bem alto e depois, quando a pipa voltava, a pipa lhe contava todas as suas aventuras no ar. Ela lhe contava quando ela via de cima os montes gelados, ela lhe contava quando encontrava com pássaros que voavam muito alto, ela lhe contava das cores da primavera, das cores do verão, das cores do inverno, e eles viviam felizes porque a flor também lhe contava tudo o que acontecia no seu jardim, as visitas que ela recebia das abelhas, dos beija-flores, e eles viviam felizes, cada um dentro da sua realidade. Mas um dia a flor começou a ficar desconfiada, começou a ficar com inveja da pipa que ia tão alto, que via tantas coisas diferentes, e ela presa naquele jardim, que ela não podia sair dali. E ela começou a diminuir a linha da pipa. E a pipa lhe disse: mas minha flor, eu preciso voar, é o meu destino,
voar bem alto. Quanto mais alto eu vou, mais feliz eu me torno. Aí a Pipa falou: ah, mas se você gostasse mesmo de mim, você não ia querer ficar só voando, você ia querer ficar aqui perto de mim. Aí ele disse: mas o meu destino, ela disse, né, a Pipa, o meu destino é voar, minha flor. Eu preciso voar. E a Pipa foi, e a flor foi ficando muito emburrada. Ela foi ficando emburrada e o sorriso da Pipa, que era enorme assim para cima, seu olhinho cheio de alegria, foi se entristecendo, foi murchando, porque a gente, quando fica triste, a gente fica com cara zangada, né? A gente contrai tudo aqui, os olhos ficam caídos, a boca fica caída, e a Pipa foi ficando assim. E a flor, ela dizia: a Pipa não gosta mais de mim. Olha como ela está triste, ela só quer voar, ela não quer saber de ficar perto de mim. Então, Rubem Alves propõe 3 finais para essa história, que é uma coisa muito maravilhosa, os finais que ele propõe. No primeiro final, ninguém mais estava feliz naquele relacionamento. A Pipa não podia cumprir o seu destino, aquilo que ela gostava de fazer, e a Flor também não conseguia ser feliz, porque se instalou no seu coração a desconfiança, o ciúme e a inveja. E aí Rubem Alves diz: no primeiro momento, a Pipa rompe também essa linha com esta flor e vai em busca novamente do menino para começar sua jornada de novo. No segundo momento, no segundo final da história, a Pipa encurta tanto a linha da flor que a flor encurta tanto a linha da Pipa que a Pipa fica rodando só em torno da sua flor. E dizia: é meu destino, é ficar rodando assim, é minha mala, é a minha, como é que diz, é meu karma, né? É meu karma ficar só girando em torno dessa flor, onde ninguém era feliz, nem ele, nem ela, porque quando um não é feliz, o outro também não é, né? E no terceira proposta do final da história, Rubem Alves propõe que a flor começou a entender que o seu parceiro, a sua parceira, só seria feliz mesmo fazendo aquilo que ela gostava. Então o destino dela era realmente voar. E a flor pensou numa possibilidade dela romper com seu jardim e voar junto com a sua Pipa para tentar ser feliz junto com a sua Pipa. E a Pipa também pensou num projeto de vez em quando, ficar no jardim com a flor, voar com ela e ficar um pouco no seu jardim, na possibilidade de poder conviver também um pouco naquele jardim. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, qual seria a opção melhor? Os relacionamentos são muito difíceis. A arte dos relacionamentos é uma coisa que a gente precisa conversar mais a respeito, né? E é muito interessante essa metáfora que Rubem Alves cria com 2 personagens femininas, porque você pode estar casado com uma pessoa do sexo masculino, mas ela ter muito de feminino. Hoje já é até muito comum, né, aqueles impulsos que nós achávamos pertencer ao feminino, a gente encontrar nos homens um sentimento maternal muito mais forte do que na mulher, um sentimento de organização doméstica muito mais forte do que na mulher, que está encarnada priorizando o feminino.
Então, na arte do relacionamento, é preciso que a gente se pergunte: será que ter ciúmes é uma coisa boa? E será que não existe muita inveja nos nossos relacionamentos? Com certeza existe. Porque a inveja é a nível de inconsciente, está lá naquele departamento do desejo. Quando a gente deseja ardentemente a conquista do outro e acha impossível a gente alcançar, então você quer destruir o outro. Na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec examina o ciúme e a inveja e diz que são vermes roedores da psique. Porque quem se deixa levar pelo império do ciúme ou da inveja se torna muito enfraquecido ou com muita dificuldade na arte dos relacionamentos. Já falamos sobre isso quando falamos do livro Otelo, de William Shakespeare, em que Otelo mata a sua Desdémona, né, por ciúme. O ciúme é um sentimento que não é prova de amor, como nós dissemos naquela vez, né? O ciúme é uma paixão da alma cuja raiz está na sua autoestima prejudicada. Então é preciso você se amar primeiro para poder se aventurar na construção do amor, né? Que a construção do amor, como diz Lázaro, ela vai do mais rudimentar instinto, passa pelas sensações, muitas vezes se estagia nas emoções, até alcançar o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Então, o amor é um treinamento, é uma conquista, é uma tomada de consciência, e é preciso acionar a vontade para a construção desse sentimento que é o alimento das nossas almas. Então, nós não podemos, se nós estamos ciumentos, porque ninguém como diz Hermínio Miranda, nós estamos ciumentos, né? Estamos sob o império desse sentimento, é necessário fazer um projeto, criar estratégia para aumentar a autoestima, para saber onde a sua autoestima foi perdida. A gente sempre fala que a infância de 0 a 7 e até a nossa estadia no ventre materno nos dá esse potencial de insegurança. Quando no ventre materno nós recebemos ameaça de morte, quando a nossa mãe, por problemas emocionais que tenha, não queira nos receber e tenta nos abortar, alguma coisa assim, ou quando se sente frustrada com relação ao sexo, porque há bem pouco tempo a mulher teria que ter um sexo masculino primeiro, senão o homem teria até direito de procurar uma nova parceira para ter o seu filho homem, o seu continuador. Então, quando você, no ventre materno, você é rejeitado pelo seu sexo, já começa ali o seu processo de autoestima prejudicada ou prejudicado. Então, quando chega na primeira infância, eu conheço histórias, eu que sou parapsicóloga, conheço histórias em que a menina foi criada como menino. O seu pai não aceitava que ela fosse do sexo feminino. Então, vestia ela de homem, ensinava só, como é que chama? Gostos, né? Que ele imaginava ser do sexo masculino, tais como consertar carro, andar de bicicleta de forma mais agressiva, jogar futebol. Ele fazia tudo para tornar aquela alma feminina numa alma masculina, com o sentimento masculino. Então, a rejeição que ela tinha dela mesma era muito forte.
Quando na infância você é comparada, por exemplo, se você tem o irmão mais velho ou a irmã mais velha, os primeiros filhos de qualquer casal são muito pressionados para atender às expectativas dos seus pais. Mas, por outro lado, eles precisam ser o modelo para os irmãos que vêm embaixo. Então, quando isso acontece do pai ou a mãe inadvertidamente comparar os filhos, dizer, fulano, seja igual a ciclano, digamos assim, a Mariazinha foi a segunda, a primeira foi a Joana. Então, fala assim, Mariazinha, seja igual a Joana, ela não dá o menor trabalho, ela é estudiosa, ela dorme bem, ela não é chorona, ela não rói unha. Por que você é assim, menina? E aí a carência afetiva nessa primeira infância, a rejeição dos pais. Tem pais que dizem assim, mas a gente não tem rejeição, a gente cria os filhos todos iguais, não é verdade. Ninguém é criado tudo igual, porque em cada época do nascimento, os pais já se transformaram um pouco, a gente vai mudando a cada estação da vida, digamos assim, né? A cada estação da existência. Então, quando a sua autoestima é prejudicada, claramente na fase adulta, você vai ser ciumento, sim, e às vezes profundamente invejoso, porque como você não se gosta, você acha que ninguém seria capaz de gostar de você. E a inveja, como diz Allan Kardec, é o ciúme aliado à mediocridade. E muitas vezes, todas essas paixões não começaram só numa vida. Eles são consolidados numa existência, mas vêm de antes. Então, cabe ao pai e à mãe poder dar o melhor de si na educação dos seus filhos. Eu acredito que isso acontece porque a gente não erra porque quer, a gente erra por ignorância, no sentido de ignorar, não é assim? Por isso o conhecimento é tão libertador. E por isso Allan Kardec diz assim, educar é uma arte que exige tato, muita experiência e profunda observação. Tato, o que é ter tato, meus irmãos? É falar a coisa certa na hora certa. Às vezes a gente fala a coisa certa na hora errada. Às vezes a gente fala a coisa errada na hora certa. Então é preciso tomar consciência do que se está falando e das consequências dos nossos atos. Não se pode falar uma criança, diz aí para a pessoa que está me chamando que eu não estou em casa. Isso é falta de tato, porque a criança vai achar razoável, vai achar normal pegar uma mentirinha qualquer. E isso é muito ruim para o caráter da pessoa, porque os desejos que as pessoas vão alimentando se refletem no seu caráter. Por isso, essa história de Rubem Alves é uma história brilhante que nos leva a pensar qual é o final feliz para os nossos relacionamentos. Como poderíamos, né, examinar essas feras poderosas da nossa psique, como diz Stanislav Grof, que foi um grande estudioso do psiquismo humano, além de Freud e Jung, claro. Ele chamou de ursos poderosos da nossa psique. Como nós vamos enfrentar essas feras que temos dentro de nós? É buscando esse autoconhecimento, buscando saber em que nível está o meu ciúme, que as pessoas achavam antigamente que ser ciumento era bonitinho, e dizia com certo orgulho, ai, fulano tem tantos ciúmes, fala até no plural, né? Tantos ciúmes de mim que ele não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo, como se fosse uma prova de amor. Não é. O ciúme é uma doença,
e que muitas vezes pode ser perigoso você alimentar esse ciúme do seu parceiro. É preciso conversar com clareza, é preciso o conhecimento para você se libertar dessas paixões da alma. E a inveja ainda é muito pior, aliada à mediocridade, porque o invejoso ele quer destruir o outro, enquanto o ciumento quer que o outro fique perto, como a flor quis que a pipa girasse só em torno dela, e muitas pessoas suportam esse nível de relacionamento, de desconfiança, de tristeza, e às vezes o ciumento faz com que o outro tenha que mentir, e é muito triste porque a mentira tem pernas curtas, né? Logo o ciumento que é desconfiado percebe a mentira, e muitas vezes a pessoa foi obrigada a mentir para tentar um relacionamento melhor. Então, vamos pensar nisso, de que forma a gente pode se gostar muito. Você tem que se olhar no espelho, meu irmão, e dizer: eu sou um filho de Deus. Todas as minhas atitudes têm consequência. Eu sou um co-criador com Deus, porque metade da minha alma pertence a todo o universo. Por que Leon Denis diz isso? Porque essa metade é o nosso corpo espiritual. Nós recebemos um corpo que participou dessa escalada evolutiva até chegar a essa complexidade celular e psíquica. Então, esse corpo é que nos permite caminhar pelas estrelas e parar em paragens, né? E alcançar paragens mais bonitas. O artista tem como, diz Denis, no seu desdobramento, durante o seu sono, encontrar regiões belíssimas onde ele possa se inspirar, prédios arquitetônicos em que os arquitetos da dimensão espiritual preparam para a visitação dos artistas que estudam essa área da beleza arquitetônica. Eles preparam exposições de arte onde os artistas possam ir conhecer. Como eu estou num processo de releitura de Picasso, eu vi as obras de Picasso desde o início, e dá para a gente perceber que ele, no seu princípio, ele passou pelas obras de todos aqueles imortais, os clássicos da antiguidade. Ele tentou imitar a pincelada de Van Gogh, de Renoir, de Monet, de Degas. Então, ele, até chegar à sua criatividade maior, que foi o cubismo, e que é realmente maravilhoso. Então, nós temos essa chance de nos aperfeiçoarmos no caminho artístico que nós escolhermos, seja na arte de viver, seja na arte do relacionamento, seja na arte da materialidade, ao criar uma tela de arte, como a minha amiga criou esse banner aqui atrás de mim, a minha amiga Karina, artista e espírita, né, sem saber, porque ela se diz católica, mas acredita em reencarnação, acredita na comunicação dos espíritos. Então é assim, uma espírita sem saber, e pouco nos importa, porque o que nos aproxima é a nossa grande afinidade, a nossa grande vontade de crescer em amorosidade, que é o alimento das nossas almas. Então, estamos nos nossos momentos finais. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.